Fala, meus amigos, tudo bem? E hoje eu queria contar um pouco a história desse meu Corcel, que foi meu primeiro carro. Bom, primeiramente, hoje não é uma data muito legal pra mim, né? Hoje é dia 8 de janeiro, sendo que é o dia do meu aniversário. Só que é o mais importante, que era o dia do aniversário do meu pai também. Então hoje eu queria voltar um pouco no tempo e contar um pouco a história desse carro, né? Que já tá comigo desde os meus 17 anos, né? Hoje eu tô completando 38 anos. Então eu acho que seria legal compartilhar um pouco a história com vocês. Bom, então temos aqui o Corcel ano 1976, né? Modelo LDO, né? O seu segundo dono, né? Porque o primeiro foi meu avô tirou zero esse carro aqui, né? Eu vou explicar um pouquinho também em questão das rodas, porque muita gente vai olhar, vai falar, putz, que roda horrível, né? Esse negocinho vermelho na roda. Então vou explicar um pouco a situação que vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então, como começou a história desse carro aqui, né? Esse carro aqui era do meu avô. Não vou lembrar a idade que ele tinha na época, ele já tinha mais de seus 80 anos de idade, né? Quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, né? E o que acontecia naquela época, né? Naquela época meu avô, ele tinha esse carro lá na garagem, né? Ele andava com o carro, isso daí ele começou a ficar doente, né? Ele começou a perder a vista, né? E não podia mais dirigir o Corcel. Então o carro ficava muito tempo lá parado na garagem, né? E eu, desde criança, já gostava de carro, né? Gostava de carro antigo, já ficava procurando anúncio, procurando informação. E aí o que aconteceu, né? Então, pra movimentar o carro, às vezes minha mãe pegava ele pra me levar em algum lugar, né? Pra dar uma volta, né? E aí tinha um encontro de carro antigo aqui na cidade. Eu levava esse carro lá, né? Junto com a minha mãe ia dirigindo, né? E eu ficava do lado do carro lá, como se fosse responsável dele, né? Então, lá na casa da minha mãe, eu tenho uma bancada com os troféuzinhos de participação, né? Então você vê que tem algumas datas bem mais antigas lá, né? De participação com o Corcel. E aí que chegou um ponto, né? Que minha família decidiu pensar em vender o carro, né? Só que naquela época, né? Imagina só, tô com 38, você volta aí 21 anos atrás aí, acho que é isso, né? Entendeu? Então, o que acontece? Naquela época não valia tanto dinheiro um carro desse, né? Há 17 anos atrás. E aí que teve uma ideia de a família pegar e dar de presente pra mim, porque eu gostava do carro, né? Então na época não valia muito dinheiro. Então eles eram em 5 irmãos, né? Então eles sentaram e decidiram dar de presente pra mim, para que eu pudesse continuar com o carro, né? Cuidando e para ter uma lembrança física aqui do meu avô. Então essa época foi muito interessante, né? Porque eu tinha uma família, né? Nessa foto aqui você pode ver que tem os 5 irmãos, né? Tem também alguma cunhado, né? Mas tá os 5 irmãos ali, né? Que foram decidiram dar esse carro de presente pra mim, né? E aí o que acontece? Eu lembro muito bem que eu tinha meus 17 anos de idade, né? Eu fui na casa do meu avô, né? E cheguei lá, tava todo mundo sentado na mesa, né? Tinha a mesa lá da cozinha, né? Que era tinha uma mesa de jantar. E tava todo mundo lá, meu avô, minha avó, né? E aí que falaram isso pra mim, né? Falaram que decidiram dar o carro de presente. Eu lembro que meu avô pegou e já assinou o recibo, né? Ele tava vivo, né? Entendeu? Ele tava bem doente. E aí ele assinou e passou pro nome da minha mãe, né? Porque na época não tinha documentação, não tinha nada, né? E aí não tinha como passar pra mim o carro. Então foi passado pra minha mãe, tá? Tá no nome dela, inclusive até hoje, né? Esse carro. Então foi uma coisa muito importante esse carro pra mim, porque imagina só, puta presentaço, né? De criança, né? 17 anos, nem tinha carta, nada. Ganhar um carro desse de uma pessoa tão especial, né? Então foi um puta de um presente, fiquei contente demais, né? E aí que entra esses detalhes das rodas, né? Porque eu também era novo, né? Era moleque, né? Você já sabe como que é em questão quando a gente é moleque. A gente sonha com um monte de coisa, né? E foi que aconteceu de fazer nessas furações da campana para poder colocar a roda um pouco maior. Então na época o carro estava totalmente originalzinho, né? E a única alteração que eu fiz realmente no carro foi realmente as rodas. Nunca coloquei sistema de som, né? Tá com um rádio que veio junto com o carro na época, né? Não coloquei alto-falante, coisa assim. Foi a única coisa que eu fiz, foi colocar a roda, né? Na época, só que naquela época lá a roda era totalmente diferente, não era essa aqui, né? Era uma roda 15, que é exatamente essa aqui que tá aqui na foto, ó. E esse jogo de rodas aqui veio um pouco depois, né? Aliás, bem depois, né? Foi quando os pneus começaram a se ressecar, né, do carro. E aí chegou uma época lá que eu tava trabalhando, né? Tava lá no trabalho, tava com o WhatsApp ligado, né? E meu pai, ele levou o carro para trocar o pneu, né? Que era aro 15, né? Aí chegou lá, nosso amigo lá, o Bonfim aqui de Araras, né? Ele pegou, fez uma proposta, falou, ó, como vocês não usam tanto o carro, né?
Se você pegar tudo pneu novo e tal, pra colocar nessa roda, fazer tudo, né? Eu posso fazer esse valor aqui, você dá esse jogo de roda de vocês, e eu faço esse preço, um preço X pra você pegar esse jogo de roda. E eu lembro que eu tava trabalhando, né? E aí me chega uma foto do Corcel com essa roda, né? Meu pai lá fazendo um negócio. Então daí eu lembro que eu saí do trabalho, até passei lá pra ver, né, o carro, como que tava, né? E assim, na época eu fiquei pensando, falei, bom, tem essa bordinha vermelha ali, não fica tão legal no carro, né? Uma coisa bem diferente, né? Mas isso aí dá pra pintar, você pode pintar a roda de outra cor, né? E inclusive assim, se tivesse pintado tudo de prata, ou se não pintasse uma cor um pouquinho mais escura, né? Poderia ficar bem bacana o carro, né? Então assim, só que eu acabei não fazendo nada, né? Então eu acabei deixando dessa forma mesmo. Então por isso que veio esse jogo de roda, né? Foi inclusive meu pai mesmo que tava lá, ele conversou, colocou no carro, ele também achou legal. Meu pai, né? Não adianta, meu pai já tava com uma certa idade, né? E você via ele fazer umas coisas meio modernas assim, né? E aí que acabou colocando esse jogo de roda. E foi uma coisa que eu acabei não tirando e ficou no carro até hoje. Mas, logicamente, eu penso em fazer o processo inverso, né? E voltar à roda original do carro, né? Então, assim, esse carro foi muito importante pra mim porque eu fui trabalhar com ele, fiquei um bom tempo trabalhando com ele todo dia, né? Eu andava com ele bastante, né? Eu lembro que daí na época colocamos um roda 15, que era aquela da foto que eu mostrei pra vocês. Aí eu tinha colocado isso filme no carro, né? Tava bem tudo escuro. Aí ficou um pouquinho rebaixado ainda, né? Ficou um carro bem legal. Onde você andava com o carro chamava atenção, porque na época, imagina só, isso há bom tempo atrás, dificilmente você ia ver Corcel com roda maior do que a Aro 13 original, né? Entendeu? Então assim, imagina só um Corcel com roda 15, um pouco baixinho, né? Com isso filme, então era uma coisa assim, pra gente que era novo, né? Era uma puta novidade, né? Você andava com o carro, todo mundo ficava olhando e já se assustava assim, principalmente por causa das rodas 4 furos, né? No carro, né? Então era uma coisa bem diferente na época. E essa furação, né? Eu lembro que a gente tava andando, né, na cidade aqui, né? Daí tinha um carro de uma cidade vizinha de Conchal, com um Corcel realmente com 4 furos. E eu lembro que eu tava andando com meu pai, a gente viu, paramos e ficamos esperando aparecer o cara, o dono do carro, para falar o que ele tinha feito, né? E aí o cara pegou, explicou, falou, foi uma pessoa lá da minha cidade, você desmonta a campana, leva para ele tudo, ele faz toda a furação, né? Só que ele não trabalha com isso, então um cara que ele trabalhava numa empresa e ele pegava as horas livres dele e fazia algumas coisinhas, né? E na verdade ele tinha feito aquilo pro cara, só que ele realmente falava para não falar para ninguém, né? Porque senão ia aparecer um monte de gente atrás, né? E na época meu pai conversando com esse cara, por fim ele acabou conhecendo, ele sabia de alguém que o cara também conhecia, e aí o cara passou o contato desse cara, realmente, e ele acabou fazendo o serviço pra gente, né? Então na época assim foi uma puta novidade, porque que nem eu falo, até hoje já é difícil você encontrar algum carro assim, né? Com uma roda um pouco maior do que a original, né? Mas imagina isso quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos acho que foi. Eu estava andando com um Corcel Aro 15, com ele um pouco mais baixo, né, em filme, né? Então era uma coisa bem diferente na época. Então assim, e as únicas coisas que foi feito no carro mesmo foi realmente a roda, né, da furação, né? E ter colocado isso filme que depois acabou tirando, não sei se ele ficou claro, não vou lembrar como que foi a situação, né? Mas se você olhar a interna dele, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui teve que fazer de novo, acho que essa parte de trás, né? Essas telas aqui é desde quando veio com o carro. Esse banco aqui traseiro é totalmente original dele, tá vendo? Isso aqui nunca foi mexido, né? Vamos lá. Esse banco dianteiro, ele foi feito de novo, tá? Inclusive o cara, quando ele pegou, desmontou tudo o banco, ele não colocou aquele acabamentinho igual do banco de trás, né? Isso aí foi uma falha grande. E foi legal que na época, quando foi comprar esse tecido, né? A gente tem tecido para fazer o banco traseiro. Então ele tá guardado. Porque já era muito difícil encontrar, né? E quando meu pai encontrou, a gente encontrou em algum lugar, ele já comprou tudo que o cara tinha, né? Então tá guardado lá, né? Inclusive você pode ver que já tem alguns lugares aqui que abriu, que isso aí foi feito faz tempo, tem umas marquinhas ali, né? Aqui só teve que fazer um painel ali em cima de novo, né? Mas o resto tá exatamente o jeito que veio lá do meu vô. Então o rádio nunca mexi, né? Nunca fiz nada, sabe? Foi realmente só o jogo de rodas ali que a gente trocou, né? E o resto tá totalmente do jeito que veio do meu vô. Inclusive tem uma Nossa Senhora, tá vendo? Vou abrir aqui, ó. Vou pegar ela aqui pra vocês verem. Isso aqui é um imã, né? Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma Nossa Senhora aqui, né? E isso aí era da época do meu vô, né? E eu nunca tirei.
Então desde quando ele deu o carro de presente, isso aqui ficou no carro, né? E quando a gente foi, até pintou o carro de novo uma época lá, né? Isso aqui sumiu, eu fiquei chateado pra caramba e encontrei de novo. Aí coloquei de volta aqui no painel e isso vai ficar pra sempre, né? Isso aqui não vai sair daqui, nunca. Então esse carro foi muito especial pra mim, né? Foi bem interessante aí na minha vida, né? Nessa trajetória, né? Inclusive eu aprendi a dirigir nesse carro aqui, né? Meu pai me levou pra aprender com ele. Então imagina só, foi meu primeiro carro, eu aprendi a dirigir nele, né? Porque na verdade quando eu ganhei, ele não sabia nem dirigir, né? Então foi realmente, eu ganhei o carro e eu aprendi a dirigir no carro que era meu, né? Então, sabe, não tem o que falar, né? Então tem uma puta trajetória bem interessante com esse carro. E a parte mecânica também, né? Mesma coisa, não tem nada demais, né? O motorzinho original dele, né? 1.4, né? Ele tem aquela buzina Fian, né? Que era, isso aí foi meu tio que colocou na época, né? Acho que meu tio usava o carro até para ir para faculdade, alguma coisa assim, né? E ele pegou, colocou essa buzina no carro e funciona tudo certinho. Então é uma coisa bem antiga e sei lá de que ano que é, né? Então assim, não foi feito nada de parte mecânica, assim, só fez o motor de novo, né? Desmontamos, fizemos toda a retífica dele, né? Que uma época ele pegou e começou a fumar, mas do resto tá tudo original. Isso aqui é um carro ainda que eu quero fazer, né? Tem uns detalhinhos, porque uma época, quando minha mãe pegou o carro, ela bateu o carro, né? Então pegou essa parte da frente aqui, né? Tá vendo? Você vai olhar aqui o para-choque, tem uns que voltaram ele, né? Então ele ficou uma marca de batidinha, né? Então quero ainda trocar esse para-choque, mandar cromar, né? Então ele pegou o capô e pegou o paralama aqui, né? Só que o cara fez um serviço que não ficou legal, né? Do paralama. Então minha ideia ainda é pegar, desmontar tudo isso aqui, fazer de novo, né? Consertar algumas coisinhas que apareceu. Então tem um podrinho aqui na porta, aqui por dentro também tem, apareceu depois, né? Então vai ter bastante coisinha para mexer nesse carro, né? Mas minha ideia realmente é pegar, fazer tudo isso aí e voltar à roda original, mas eu quero pegar aquela roda do GT, né? Acho que aquela roda maravilhosa e, puta, fica muito legal nesse carro, né? Eu já vi fotos assim, né? E hoje pra você ver que é tudo caro, hoje você pega um jogo de roda do GT, você vê o tanto que o pessoal pede, né? Então um jogo ali de roda vai custar bem mais de R$ 2.000 ali, de 2 a 3 mil ali, para você encontrar uma em bom estado, né? Ou você pode comprar alguma para poder restaurar. Então é bem interessante, e esse carro aqui realmente não tem preço, né? Porque tudo coisa que envolve sentimento realmente é difícil ter algum preço. Agora, os outros carros assim que não envolvem tanto sentimento assim, pode ser que um dia você faça um negócio, mas que nenhum desse aqui, por exemplo, não tem nem o que falar. Então é um carro que realmente ele vai ficar aqui comigo até no dia que eu morrer, né? E até um dia eu peguei e falei pra minha esposa, falei, e assim, se eu morrer, passe pra alguém, pro próximo da família que aceitar, né? Tipo, não digo assim pra minha filha, mas até se alguém, por exemplo, tiver meu primo vivo, meu primo Rafa, que ele gosta, né? Eu até tinha comentado, né? Falei, passa o carro pra ele, né? Porque ele é uma pessoa que gosta, se ele aceitar, realmente quiser ficar com o carro ali pra cuidar, que fique pra ele, né? Então é muito importante, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês essa data, né? É uma data muito especial pra mim, né? Pelo fato do meu aniversário e também pelo fato de aniversário do meu pai, né? Não tá aqui, mas a gente compartilhou muitos aniversários aí juntos, né? Muitos parabéns, muita festa e foi muito legal. Então por isso que eu digo que tem que aproveitar cada momento da vida, né? Porque ela passa e depois só fica as lembranças boas, né? Então aproveitem aí a família de vocês, aproveitem os pais, que a vida passa rápido, tá certo? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.